Olá, meninas e meninos, tudo bem com vocês? Bom, chegando aqui mais uma vez para a gente dar sequência às nossas aulas de óptica geométrica, onde hoje a gente vai falar de um equipamento óptico mais complexo, né? A gente vinha falando de espelho plano, que é um equipamento óptico mais simples, e por quê? Porque se você pega um espelho plano, coloca um objeto na frente desse espelho, um objeto real, somente vai ser formada uma única imagem virtual desse objeto real colocado frente a um espelho plano. Mas os espelhos esféricos eles podem fornecer até 6 imagens diferentes para o mesmo objeto real frente a um espelho esférico, certo? Então, nesse processo, só com essa primeira ideia, dá para a gente ter uma dimensão, né, uma ideia da complexidade dos espelhos esféricos. Mas também não é nada fora do comum, não, né? Mas é algo, comparativamente, a gente percebe a diferença, né? E não tem como evitar de pensar que os espelhos esféricos são mais complexos, sim, do que um espelho plano, obviamente, ok? Bem, mas para a gente poder começar, lembrando, página 216, capítulo 7, está tudo lá no livro, tá? Para a gente poder começar, a gente primeiro tem que ter uma noção do que é um espelho esférico, correto? Então, imagina que você tem uma esfera que ela reflita, né? Ela seja reflexiva, tanto por dentro quanto por fora. Imagina que nem uma bola de Natal, de enfeite de Natal, sabe? Um enfeitezinho de Natal, tá certo? Normalmente a gente vê e ela reflete pelo lado de fora. Imagina que ela então seja reflexiva dentro e fora, tá certo? Se a gente pegar e cortar um pedaço dessa esfera, tirando o que a gente chama de calota esférica, a gente vai ver que essa calota, ela tanto pode, ao receber luz pela parte externa, refletir essa luz, quanto receber luz na parte interna e refletir também, certo? Nesse sentido, essa parte interna, quando ela reflete luz, ela ganha o nome de espelho côncavo, né? E quando a parte externa recebe luz e reflete essa parte externa, essa calota esférica que brilha pelo lado de fora, é chamada de espelho convexo, certo? Então aí a gente tem os dois tipos de espelho. Aquele que brilha por dentro é côncavo, olha só, tá fechado, né? Côncavo, é para dentro. E aquele que brilha pelo lado de fora, convexo, tá certo? Para fora. Imagina você pegar uma colher, né? A colher ela tem uma parte externa e uma parte interna. A parte externa é a parte convexa da colher, a parte interna é a parte côncava da colher. Tá certo? Ok? Até aí tudo bem, né? Tranquilo. Bem, então a gente vai trabalhar com esses dois tipos de espelho e cada um deles vai ter as suas características, algumas coisas muito semelhantes e outras diferentes, obviamente, para dar até aplicação diferente para esses dois tipos de espelho, certo? Bem, para que a gente possa estudar os nossos espelhos esféricos, a primeira coisa que a gente tem que levar em conta é que esses espelhos que a gente vai tratar aqui, eles vão obedecer às chamadas condições de nitidez de Gauss. Que condições são essas? Né? A gente tem uma série de critérios para estabelecer nos espelhos para que a parte de geração de imagens e também a parte matemática que vem a partir daí seja mais fácil de ser compreendida, tá certo? Ou seja, não é qualquer espelho esférico que ele vai obedecer às regras que a gente vai estabelecer aqui, tá certo? Quais são as condições de nitidez de Gauss? Primeiro, os espelhos eles não podem ter muita abertura, eles têm que ser mais fechadinhos. Como está aí no texto do slide, eles devem ter pequena abertura angular. Daqui mais um pouco eu vou mostrar para vocês o que é essa abertura angular. Mas simplificadamente, os espelhos não podem ser muito abertos, eles têm que ser um pouco mais fechados, tá certo? E os raios que chegam nesse espelho, então você tem lá uma superfície esférica, né? Os raios que chegam nesse espelho, vindo de uma fonte, eles têm que ser o mais paralelos possível ao eixo principal desses espelhos. Ah, mas eu não sei o que é eixo principal. Daqui a pouco a gente vai definir, mas assim,
em simplificação, os raios eles não podem chegar todos tortos em relação ao espelho, porque vai dificultar também a geração de imagem. Então, repetindo e fechando para ficar mais claro, para que quando a gente forme uma imagem num espelho esférico e essa imagem seja nítida, ou seja, ela não fique toda embaçada, o espelho que vai gerar essa imagem tem que obedecer essas condições aí. Até para a parte matemática, inclusive, também ser mais facilitada, porque os cálculos envolvendo esses espelhos fiquem mais fáceis de serem feitos, ok? É mais ou menos como a gente faz em outras partes da física, por exemplo, lá em mecânica, em cinemática, né, em dinâmica, principalmente, a gente ignora os atritos. Lembra disso? Por que, que a gente faz isso? Para facilitar o cálculo e a compreensão do que está acontecendo. Tá certo? Então aqui é uma coisa equivalente, apesar de ser muito diferente. Né? A gente tem essas condições para, de uma certa forma, idealizar os espelhos, para que eles funcionem da melhor forma possível no objetivo de geração de imagens. Certinho? Tranquilo? Bom, então é o seguinte, outra coisa também, né, que eu já aproveito aqui e digo, se você vai estudar lentes esféricas, que são os equipamentos ópticos mais assim, vamos dizer assim, relevantes na nossa vida, né, principalmente porque a gente tem lentes nos nossos olhos, né? Muito do que a gente especifica aqui para espelhos funcionam também para as lentes. Fechado? Então, muito do que a gente tratar aqui, a hora que você sentar, vou estudar lente, você vai ver muita coisa se repetindo, porque espelhos esféricos e lentes esféricas têm muita relação entre si, tá certo? Na parte de formação de imagem, na parte dos cálculos, né? Se você usa óculos, fala assim, eu uso óculos para miopia, eu tenho 2 graus de miopia. As contas que são feitas para determinar esses tais 2 graus de miopia para corrigir a sua visão, né? Os cálculos para isso a gente vê também em espelhos. Claro que espelho e lente são coisas diferentes, mas a parte numérica e a parte de entendimento de formação de imagem é muito parecido. A diferença é que um espelho ele reflete luz e a lente ela vai refratar, vai deixar a luz passar. Mas a formação de imagens, os cálculos envolvidos são muito próximos, tá certo? Então, às vezes você mata dois coelhos com uma cacetada só, beleza? Bom, para a gente poder entender o funcionamento dos espelhos e também futuramente entendimento de lentes, a gente tem que especificar alguns chamados elementos, características importantes dos espelhos e também das lentes que fazem com que esses equipamentos possam formar imagens do jeito que a gente necessita, certo? Vou tratar muito do espelho côncavo, tá? E entenda que no espelho convexo é muito parecido o processo. Então, e por que você trabalha mais com espelho côncavo? Porque das 6 imagens que eu falei para você que existem nos espelhos esféricos, 5 são no espelho côncavo. Só uma é no convexo. E, portanto, né, tendo mais imagens no espelho côncavo, a gente acaba falando mais dele. Mas uma observação, não é apesar do côncavo ter 5 imagens e o convexo ter uma, é essa imagem única do convexo que a gente às vezes acaba trabalhando mais no dia a dia da gente. A gente vai ver depois, mais para frente, em relação aos exemplos, tá certo? E aplicações e coisas do tipo. Então, beleza, imagina um espelho côncavo, certo? Imagina que esse espelho ele veio de uma esfera, né? Porque era uma esfera que você tirou um pedaço dessa esfera, né? E toda a esfera, como é uma ideia matemática, o que, que tem lá no meio da esfera? No meio da esfera tem um pontinho, né, flutuante, invisível, imaginário, que a gente chama de centro dessa curvatura, o centro do círculo, formado por uma linha dessa esfera. Tá certo? Esse centro, sobre ele, opa, quase que eu derrubo meu microfone aqui. Sobre ele, nós vamos traçar uma linha pontilhada, e é pontilhado, porque isso não existe, tá certo? Né? Você olha aí para minha figura no slide,
linha cheia só tem no próprio espelho. O resto é tudo virtual, né? Imaginário. Então, essa linha pontilhada que passa pelo ponto do centro da curvatura do espelho e corta o espelho exatamente ao meio, é o que a gente chama de eixo principal, que eu citei agora há pouco e a gente vai falar do eixo principal a toda hora, tá certo? O eixo principal, repetindo, ele passa imaginariamente no centro de curvatura e corta o espelho esférico e o espelho esférico côncavo e o convexo e as lentes também no meio do espelho, tá certo? Esse ponto central do espelho ganha um nome. O nome é vértice. Ah, mas, né, peraí, deixa eu escrever aqui em sala. Às vezes os caras falam assim, não, o que é mesmo aquele C, o que é mesmo aquele V? Calma, vai ter uma legenda mais para frente, tá? Vai ter slides com a legendinha direitinho, tá bom? O C é centro de curvatura, o V é vértice do espelho. E EP, eixo principal, correto? Bem, do centro de curvatura até o espelho, a superfície do espelho, como o ponto C é um centro de curvatura, a distância entre o centro de curvatura até o espelho é o raio da curvatura, correto? Aí é matemática básica, tá certo? Então, desse ponto também, a gente pode imaginar dois eixos secundários, esse ES, eixo secundário, que cortam o espelho ou alcançam o espelho, tocam o espelho nas suas extremidades, certo? Que eu chamei de A e B. Esses eixos secundários estabelecem um ângulo aqui, ó. Esse é o ângulo de abertura do espelho, nesse caso eu chamei de alfa, certo? As condições de nitidez de Gauss diz que esse ângulo ele não pode ser muito abertão, ele tem que ser mais fechadinho, para que as imagens sejam mais facilmente encontradas nítidas nesse espelho. Nas lentes a mesma coisa, tá certo? Ok? Isso é o que agora há pouco eu chamei de ângulo de abertura, tá? Mas a gente geralmente não precisa se preocupar com eixos secundários, ângulos de abertura. Por quê? Porque a gente vai lidar com os espelhos que já têm ângulos de abertura pequeno, etc., que obedecem às condições de nitidez. Então a gente não vai se preocupar muito. Eu só estou colocando aqui para você saber da onde o processo veio, tá certo? A gente vai se preocupar com o espelho, obviamente, centro de curvatura, vértice, eixo principal e o quarto elemento aqui que a gente vai precisar muito, que vai vir agora, que é o chamado ponto focal, que está exatamente no meio da distância entre o foco e o vértice. Entre o foco e o vértice, não, perdão, entre o centro de curvatura e o vértice. Tá certo? Esse ponto é tão importante que a gente vai falar mais dele agora mais adiante. Tá certo? Ok? Então, de certa forma, o que a gente mais vai precisar trabalhar mesmo são esses elementos aqui, ó. Claro, o espelho aqui, correto? O espelho, né? Espelho côncavo, olha lá. Parte das costas dele tem os risquinhos, né? A gente já falou disso antes. E centro de curvatura, ponto focal, vértice do espelho e eixo principal, pontilhado, tá? Que são os elementos relevantes aqui para a gente, que a gente vai a todo momento estar lidando com eles, certo? Bom, então aí está a legenda que eu falei para vocês, explicando o que é cada um dos pontos ou das informações. Isso aí, né, vai para vocês depois em PDF, para vocês analisarem melhor, certo? Bom, só que eu quero me deter um pouco mais nesse ponto aqui, nesse elemento que é o ponto foco do espelho, ou foco principal do espelho, que é o ponto médio entre o centro e o vértice, tá certo? Esse ponto ele é tão importante para a gente na parte matemática que ele vai ser derivado, né, e vai ser calculado muitas vezes pela gente justamente de uma maneira muito simples, que é pegar a distância do centro ao vértice e dividir por 2. Ou pegar o raio, que é a distância entre o centro e o vértice, né, é o raio, dividir por 2. Essa distância aqui, ó, essa distância aqui entre o foco e o vértice é o que a gente chama de distância focal do espelho. Distância focal do espelho. E a distância focal ela é muito relevante na parte matemática dos espelhos e das lentes, certo?
voltando naquele exemplo que eu dei rapidinho ali de lente, né? Ah, eu uso lente, o óculos com 2 graus para miopia, né? Esses 2 graus, esse valor numérico, ele vai ser obtido a partir da distância focal da lente, tá certo? Que, de certa maneira, é a mesma coisa da distância focal de um espelho esférico, tá certo? Então, essa distância aqui é muito relevante para a gente, tá certo? Desde agora até em qualquer momento que você estudar óptica, lidando com os equipamentos, espelhos e lentes esféricas, a distância focal vai estar presente, você a todo momento vai ter que lidar com ela, tá certo? Ok? Então vamos lá, seguindo. Bom, para que a gente possa entender como que o espelho côncavo pode formar 5 imagens e o espelho convexo pode formar uma imagem, e quais são as diferenças entre elas, porque nenhuma dessas imagens são iguais, a gente, para poder montar essas imagens, nós precisamos seguir certas regras para poder normatizar todo mundo na hora de poder, por exemplo, designar uma imagem de um objeto colocado frente a um determinado tipo de espelho, tá certo? Para a gente fazer sempre seguindo algumas regrinhas e com a expectativa que a gente sempre vai formar a imagem do jeito que ela deveria ser formada. Certinho? Beleza. Bom, antes da gente seguir, lembra que eu falei para vocês quando a gente começou a lidar com óptica, né? E na aula de espelhos planos eu reforcei essa ideia. Para trabalhar óptica decentemente, você precisa ter disponível sempre para você 3 apetrechos. Você precisa de régua, precisa de lápis e precisa de borracha. Fazer trabalho de óptica, trabalhar óptica com caneta não funciona, porque você erra toda hora, né? Qualquer professor que tenha mais familiaridade, que tenha experiência na hora de fazer, traçar, sai coisa torta e tal, né? Então precisa refazer desenho. Então é importante que você faça lápis, que você use borracha e que você use régua também. É claro que agora no virtual fica mais complicado, mas se fosse no presencial, vocês teriam que fazer essas regras de formação em sala, vocês iriam usar essas regras de formação nos desenhos a todo momento. Eu iria cobrar, inclusive, de vocês com muita regularidade o fazer os desenhos das imagens mediante colocar objetos em determinados pontos na frente de espelhos e de lentes também, tá certo? Porque não tem como você aprender a parte de espelhos e lentes sem saber fazer os desenhos. É impossível. Então, já que isso tem um peso muito grande dentro do processo, nada mais justo que você se adequar a isso. E aí quem às vezes, porque aluno tem de todo tipo, como professor e como pessoa tem de tudo quanto é tipo. Mas tem aluno que às vezes se nega, não, eu não preciso, eu não quero fazer esses desenhos, eu faço tudo de cabeça e tal. São essas pessoas que mais para frente vão ter problemas. E essa matéria de óptica, né, de formação de imagem, tanto espelho e lente, assim, particularmente eu gosto demais, porque é um negócio que não é complicado, entendeu? É tranquilo e que se você só seguir algumas orientações, vai funcionar. Né? Não é aquela matéria que tem um monte, às vezes, de pegadinha e não sei o que e tal. Né? É papo reto. Se você seguir as regras, se você tiver um pouco de destreza na hora de fazer os seus desenhos, a coisa vai funcionar. Mas precisa fazer os desenhos, tá certo? Depois, então, desse discurso rápido aqui, vamos lá. Como que eu vou a partir do momento que eu coloco um objeto na frente de um espelho esférico, como que a imagem vai aparecer, tá certo? Então, como eu disse, a gente vai ter 5 imagens no côncavo e 1 no convexo. As regras aqui, elas vão valer para qualquer tipo de espelho, e para as lentes também. Só que como eu já falei anteriormente, a gente vai falar mais do espelho côncavo primeiro e depois a gente leva as ideias para o espelho convexo, tá certo? Bom, então vamos lá. A primeira regra de formação é a seguinte:
eu vou ler o que está aí no texto do slide, que geralmente é assim que você encontra nos livros, mas a gente não vai tratar dessa forma, tá bom? Primeira regra. Ah, esqueci de um outro detalhe. Eu coloquei uma ordem nas regras aqui, mas essa ordem é a que eu escolhi colocar. Não existe, a primeira regra é essa e pronto, acabou. Né? Se eu pego um livro, tem que aparecer essa aqui como sendo primeira. Não é assim, tá certo? São regras, são 4 na verdade. A ordem não faz a mínima diferença. Mas eu coloquei aqui como primeira todo raio de luz que incide paralelamente ao eixo principal reflete numa direção que passa pelo foco principal. Então, olha só. Aí está o espelho, foco, vértice, centro de curvatura, certo? Tudo direitinho. E aí você tem um raio que ele chega paralelo ao eixo principal, desse jeito. Quando ele bate no espelho desse jeito, ele vai refletir todas as vezes passando no ponto focal, certo? A gente não fala dessa regra todo esse texto que você está vendo aí em cima. A gente simplesmente fala assim, ó, vamos usar o paralelo no foco. Concorda que facilita, né? Em vez de eu ficar falando todo esse monte de coisa, tá? Então, primeira regra, raio paralelo, ele reflete no foco. Aí você pode perguntar, mas por que que a regra é assim? Por que que ele reflete? Sempre vai no foco? Sempre vai no foco desde que ele chegue paralelo. Por quê? Na verdade, é que, deixa eu apagar aqui, em linhas gerais, quando um raio de luz bate numa superfície refletora, o que a gente tem que fazer? A gente tem que traçar a normal, medir o ângulo de incidência, medir o ângulo de reflexão e traçar o raio refletido, não é isso? Agora imagina se para um espelho esférico como esse que eu tenho aí, toda vez que um raio bater, eu tenho que medir ângulo de incidência, medir ângulo de reflexão, que é igual, e depois saber para onde vai o raio. Eu vou sofrer e eu não vou conseguir fazer isso com todos os raios que chegam no espelho. Então, por isso que a gente simplifica com algumas regrinhas, certo? Mas, se eu traçasse aqui, ó, deixa eu usar aqui, ó. Se eu traçasse uma normal bem aqui, no ponto onde o raio incidiu, né? Ó, normal que é pontilhado, né? Se eu traçasse uma normal e eu medisse o ângulo de incidência aqui e o ângulo de reflexão aqui, esses dois são exatamente os mesmos, certo? E por que eu tracei a normal passando no centro de curvatura? Porque isso aqui é um círculo, né? Olha que círculo bonito que eu fiz aqui, tá certo? Aí a matemática diz que toda reta que corta a 90 graus a superfície curva, ela tem que obrigatoriamente passar lá no centro desse círculo ou dessa esfera, certo? Então aqui eu garanto 90 graus, tá certo? Se eu garanto 90 graus aqui, eu consigo medir o ângulo de incidência e reflexão e obedecer a regra da reflexão que I igual a R, certo? Mas, obviamente, é muito difícil você fazer isso com todos os raios que batem no espelho. Mas a gente não vai precisar, porque a gente vai usar uma regra que já está com isso introduzido. Fechou? Então, apaga tudo isso aqui, essa bagaceira. Então vamos lá. Então, toda vez que o raio chegar paralelo, ele vai bater no espelho e vai refletir do ponto focal. Fechou? Regra número 1. Essa regra é muito importante, tá? Porque ela na prática é bastante útil para a gente, inclusive, tá? Quer ver? Olha esse exercício, o que é o 18 lá da lista de exercícios. Os próximos Jogos Olímpicos, neste ano, acontecerão no Brasil, né? Na época, né? Em julho, mas a tocha olímpica já foi acesa em frente ao templo de Hera, na Grécia. Lembra que isso é feito um ano antes, mais ou menos, né? Usando-se um espelho parabólico muito próximo de espelho esférico de raio R, que produz o mesmo efeito com um pouco menos de eficiência. Bom, esse tipo de espelho, como a da figura, está aqui, ó, imagem divulgada em toda a imprensa internacional e nacional, consegue acender um elemento inflável usando a luz do Sol. Então tem toda uma cerimônia lá na Grécia, né? Sempre começa na Grécia, e aí eles vão acender a chama olímpica, né? Que vai andar,
né, da Cresce até o paised, depois dentro do paised, aquele lance da tocha, né? A levada, carregamento da tocha. E para acender é utilizado um espelho muito próximo de um espelho esférico, côncavo, tá certo? Então, nessa situação aqui, a gente tem os chamados espelhos ardentes de Arquimedes, tá? Que é essa figurinha aqui, mas eu vou abrir vou sair aqui da minha apresentação e vou ler um texto que fica mais fácil eu lendo o texto que eu tenho aqui do que eu tentando explicar a história, que eu vou levar mais tempo. Certeza que eu vou levar mais tempo. Tá certo? Esse aqui é um artigo na revista da FAPESP. Para quem não sabe, a FAPESP é o equivalente ao CNPq do Estado de São Paulo, né? O CNPq é um órgão nacional do governo federal que incentiva a pesquisa, né? E a FAPESP é um órgão estadual de São Paulo que incentiva a pesquisa também. Eles têm uma revista em que eles publicam artigos científicos, tá certo? Então saiu essa matériazinha aqui na revista da FAPESP, já uma revista meio antiguinha, mas a história é muito mais antiga que isso, é de 2005 esse artigo aqui, tá? Fala assim, o raio mortal de Arquimedes. Não despreze de antemão uma ideia antiga, por mais maluca que pareça. Em 212 a.C., durante a Segunda Guerra Púnica, o matemático grego Arquimedes criou um raio letal para combater as naus inimigas durante o cerco romano a Siracusa, que era onde ele morava, certo? Com um grande espelho côncavo, ele teria conseguido concentrar a luz do sol no casco das embarcações, incendiando-as. Se de fato ele o fez, não se sabe, mas até que seria possível. O engenheiro David Wallace, do MIT, né, lá nos Estados Unidos, que havia assistido a uma tentativa frustrada de reproduzir o experimento no programa de TV a cabo Caçadores de Mito, Mythbuster, do Discovery. Você já assistiu? É muito legal. Né? Ficou intrigado com a possibilidade de criar o tal raio e apresentou o problema a seus alunos. A maioria, claro, afirmou que seria impossível do ponto de vista técnico. Depois de alguns cálculos e uma tentativa também frustrada, em 4 de outubro, Wallace e sua equipe tentaram recriar o raio letal de Arquimedes usando 127 espelhos quadrados com 30 centímetros de lado, dispostos na forma de um semicírculo na cobertura de um estacionamento. Sob um céu limpo, os espelhos focaram a luz do sol das 13 horas na réplica de uma quilha de uma embarcação romana, construída com carvalho. E funcionou. Em menos de 10 minutos, a madeira ardeu em chamas. Não estamos tentando provar que Arquimedes tenha realmente feito isso, disse Wallace ao New York Times, mas ao menos era possível. Certo? Então, na minha apresentação aqui, nessa imagem, está mostrando isso. Né? Que, segundo a lenda, Arquimedes conseguiu botar fogo nas embarcações que vinham atacando a cidade dele ali com um grande espelho esférico côncavo. Tá certo? Como é uma lenda, é muito possível que não tenha acontecido, mas que naquela época Arquimedes deve ter feito alguma coisa. Arquimedes foi uma pessoa genial da antiguidade, né? Ele deve ter feito algo parecido que fez com que a lenda surgisse, certo? E por que isso funciona? Porque a luz do Sol chega aqui na Terra de modo paralelo, os raios de luz, de modo cilíndrico. Lembra que a gente falou lá em princípios de óptica geométrica, né? Os tipos de feixes de luz, o feixe convergente, o feixe divergente e o feixe paralelo ou cilíndrico. A luz do Sol chega na Terra assim, tá certo? Então a gente consegue dessa forma concentrar a raiz de luz num ponto. Inclusive existe uma coisa chamada forno solar, que a gente consegue esquentar água, a gente consegue até fazer comida, cozinhar arroz, feijão, usando espelhos esféricos concentrando luz num certo ponto. Existe, inclusive, né, na Europa, usinas solares que são diferentes dessas que a gente tem hoje em dia, né, ou de painéis solares. Não, são grandes espelhos côncavos que concentram luz num ponto, esquentando esse ponto, e ali a gente consegue obter energia térmica a partir dessa concentração de luz. É semelhante ao que acontece com a lupa, tá certo? Que a lupa consegue concentrar a luz, é a mesma coisa. Só que no caso da lupa, a luz atravessa o vidro da lupa. No caso do espelho,
o espelho reflete a luz concentrando num ponto. Mas o princípio é basicamente o mesmo, tá certo? A regra do paralelo no foco é a mesma, tá certo? Então, olha só, a questão, voltando na questão, né, fala, pode-se afirmar que o elemento inflamável acende devido ao fato desse tipo de espelho. O que esse tipo de espelho faz? Letra A, refletir os raios do sol dispersando-os. Não, não vai dispersar, correto? Refletir mais luz que os espelhos planos, não tem a ver, né, com refletir mais ou menos luz. É a fonte que vai determinar a quantidade de luz. Letra C, refletir os raios do sol concentrando-os. É essa, né? Vamos confessar. Mas só para ver as outras, D, absorver bastante a luz do sol, não, ele não vai absorver, ele pode absorver, mas esse não é o objetivo. E letra E, transmitir integralmente a luz do sol. Né? Não vai integralmente, porque ele vai acabar absorvendo uma certa quantidade e vai refletir uma boa parte, mas não é integralmente. Tá certo? Então, aí não é transmitir também, é refletir. Então é o que está acontecendo na primeira lei, né? A gente tem um raio de luz chegando, paralelo, e passando no foco, então no caso aí é a letra C. Fechou? É muito tranquilo, mas muito relevante essa ideia do paralelo no foco. Beleza? Bom, segunda regra é o inverso da regra do paralelo no foco. Se a primeira regra, se o raio vir paralelo, ele reflete no foco, nessa, se ele passar pelo foco, ele reflete paralelo. Aí é o inverso, é no foco paralelo, tá certo? Então, repetindo. Primeira é paralelo no foco e a segunda é no foco paralelo. É o inverso da primeira. Fechou? Bem, terceira regra. Todo raio de luz que incide sobre o vértice, ele reflete simetricamente em relação ao eixo principal. Basicamente é assim, ó. O raio de luz vem e ele atinge o vértice, tá? Se ele atinge o vértice, acompanha aqui comigo, ó. Já foi lá. Mas, olha só. Se o raio atinge o vértice, o eixo principal acaba sendo anormal, correto? Então a gente marcaria esse ângulo aqui, o ângulo de incidência, a gente faria o ângulo de reflexão para ser igual à reflexão, certo? Mas daí, simplificadamente, o ângulo I e o ângulo R eles sendo igual, a gente simplifica dizendo no vértice com o mesmo ângulo, ou seja, o raio de luz chega no vértice, ele reflete com o mesmo ângulo que ele chegou em relação ao eixo principal. Beleza? Então, repetindo, recapitulando. Primeiro é paralelo no foco, segundo no foco paralelo, terceiro no vértice com o mesmo ângulo. Certo? E por último, quarta regra, se o raio de luz passar pelo centro de curvatura, ele reflete sobre si mesmo. Você viu que a gente fez uma regra com foco, na verdade duas. A primeira e a segunda. A terceira regra, a gente usou o vértice. E a quarta regra vai usar o centro de curvatura. É aquela ideia do feitiço virou contra o feiticeiro, sabe? O raio de luz vai, bate no espelho plano e volta pelo mesmo caminho, a reversibilidade, aqui acontece passando pelo centro de curvatura. Se ele passa no centro de curvatura, quando ele bate no espelho, ele volta para trás exatamente sobre si mesmo. Tá? Então a gente simplifica falando no centro sobre ele mesmo. Fechou? Então, de novo, primeira regra, paralelo no foco. Segunda regra, foco paralelo. Terceira regra, vértice, mesmo ângulo. Quarta regra, no centro sobre ele mesmo. Fechou? Com essas regras, a gente faz tudo e qualquer, todos e quaisquer desenhos que a gente precise para espelho côncavo, espelho convexo, lente convergente e lente divergente, porque as regras são as mesmas. A diferença de espelho para lente é que o espelho reflete, a lente refrata, mas as regras continuam as mesmas. Certo? Aprendeu agora? Se você vai estudar lente, vai ser o mesmo procedimento. Beleza? Bom, e o espelho convexo? As regras são as mesmas? São, mas a gente faz algumas adaptaçõezinhas, porque o espelho convexo é um pouquinho diferente. Claro, né? Então, vamos lá. Aí está um espelho convexo, tá certo? Viu que a gente virou o ladinho do espelho aqui, né? Deixa eu apagar aqui. A gente virou o lado do espelho. Agora a luz vai vir daqui, tá certo? Beleza? Ok? Bom, então, vamos lá. Primeira regra continua a mesma, é paralelo no foco. Então, o raio vem paralelo aqui. Fechou? Beleza? Agora, esse raio, ele pode passar no foco? Ele pode fazer isso aqui, ó, e passar no foco? Não pode, né? E por que que não pode? Porque o raio de luz não vai atravessar o espelho. Aí você fala assim, mas espera lá, como que eu vou obedecer a regra se o paralelo tem que passar no foco? Nesse caso,
tem que levar em conta que o espelho convexo ele vai abrir, ele é divergente, né? Enquanto o côncavo ele tende a fechar, o convexo tende a abrir, né? Para poder ter a chamada divergência. Então, se ele vai abrir o raio de luz, tá certo? Ele vai ter que ter uma orientação de qual ângulo ele vai abrir. Porque olha só, se você imaginar que o raio de luz vai chegar aqui, ele vai abrir, ele pode abrir assim, assim, assim. Todos esses exemplos que eu estou fazendo aqui, eles estão abrindo em relação ao ponto de incidência, correto? Mas eles não podem ser bagunçados, eles têm que refletir divergindo a partir de um ponto para obedecer às regras de reflexão. E é por isso que a gente faz uma coisa que vai ser muito comum em espelhos e lentes também, que é chamado prolongamento. Eu vou pegar o ponto, olha aqui, ó, esse ponto onde o raio incidiu, eu vou unir esse ponto lá no ponto focal, certo? Mas essa linha ela não é real, ela é virtual. Por isso que ela parece pontilhada, tá certo? E aí eu vou fazer a reflexão a partir dessa linha que mostraria aonde o raio de luz passaria se ele pudesse atravessar o espelho, que seria no ponto focal. Fechou? Então, a reflexão vai vir a partir do prolongamento, tá certo? Para a gente garantir que o raio tem que obedecer à regra, tá certo? Se eu novamente traçar uma normal bem aqui, pontilhado, claro, né? E a calcular esse ângulo e esse ângulo, eles são iguais, tá certo? Beleza? Bem, e outra coisa, o raio não pode atravessar o espelho, né? O espelho convexo, os pontos dele são virtuais, eles estão atrás do espelho. Então o raio de luz não pode ir lá atrás do espelho, correto? Certo? Paralelo no foco do mesmo jeito. A segunda regra é a mesma, é foco paralelo, certo? Então, se ele vir na linha que ele deveria passar no ponto focal, ele vai ter que sair paralelo, no foco paralelo, certo? A terceira regra, ela praticamente não altera. Chegou no vértice, sai com o mesmo ângulo, tá certo? Mesma coisa, não muda nada, só que agora pelo lado de fora do espelho, correto? E a quarta regra é a do centro de curvatura. Chegou na linha do centro de curvatura, ó, ele reflete sobre ele mesmo. No centro, sobre ele mesmo. Tá bom? Tá vendo? As regras são as mesmas, tá? Agora, a gente tem as 4 regras. De novo, primeira, fala aí. Paralelo no foco, né? Segunda, no foco paralelo. Terceiro, vértice com o mesmo ângulo. Quarta, centro de curvatura volta sobre ele mesmo. Tá certo? Dessas 4, você vai escolher 2. Aí a escolha é sua. Você escolhendo 2 e você usando essas 2 sempre, vai funcionar a sua formação de imagens. O que eu não acho legal é você escolher, agora eu vou usar a primeira e a segunda, agora eu vou usar a segunda e a terceira. Não, escolhe 2 e segue sempre com elas. Eu, por exemplo, sempre trabalho a primeira e a terceira. A primeira e a terceira. Tá certo? A quarta regra eu não uso nunca. Tá certo? Mas é uma escolha minha. Você pode escolher quaisquer 2 das 4 disponíveis. Tá bem? Ok? A escolha é pessoal, como está aí no slide. Beleza? Agora, olha só. Deixa eu esclarecer uma coisa. Deixa eu esclarecer uma coisa. Né? Eu falei desde o começo que os espelhos esféricos eles formam 6 imagens no todo. 5 no côncavo e uma no convexo. Certo? E por que é desse jeito? Deixa eu fazer externamente aqui. Tá? Isso vai aparecer depois, mas eu já vou esclarecer para você. Né? Aqui eu estou usando linha cheia, mas relaxa, né? O eixo principal é uma linha pontilhada, né? Imagina que aqui é um espelho côncavo, certo? Um espelho côncavo. Então, aqui eu tenho vértice, não é mesmo? Eu tenho ponto focal, eu tenho centro de curvatura. Certo? Lembrando que o ponto focal é bem no meio da distância entre os dois. Tá vendo que eu estou mais ou menos, estou fazendo no olho, mas estou tentando obedecer a proporção aqui. Certo? Bem, por que o espelho côncavo pode formar 5 imagens diferentes? Porque se você reparar,
nós temos 5 posições diferentes em que eu posso colocar o objeto. Essa posição aqui, que nós vamos chamar antes do centro de curvatura. Essa região aqui nós vamos chamar entre o centro e o foco. Essa região aqui nós vamos chamar entre o foco e o vértice. Fechou? São 3, né? Aí tem em cima do centro, mais uma, em cima do foco, mais uma. Certo? Então aí a gente vai ter 5 posições. Antes do centro, entre o centro e o foco, entre o foco e o vértice, no centro, no foco. São 5 posições diferentes, são 5 imagens diferentes. Certo? Agora, não devia ter feito isso, deixa eu voltar aqui. Agora, e se for um espelho convexo? Né? Se for um espelho convexo. Vamos pagar aqui. Não, eu devia ter apagado só os risquinhos, né, o bobalhão. Vou fazer aqui de novo. Bom, o espelho convexo, eu posso colocar o objeto aqui, posso colocar aqui, ou qualquer outra posição aqui. A resposta é, poder pode, mas não vai ter imagem, correto? Porque aqui são as costas do espelho. Então eu só posso colocar o objeto aqui, ó, em qualquer região, qualquer posição, melhor dizendo, mas dessa região aqui. Como aqui não temos pontos de diferenciação, aqui quaisquer pontos que eu colocar vão ser os mesmos. Então aí eu consigo gerar uma imagem somente. Fechou? Ok? Então por isso que a gente pode, a partir daí, ter 5 imagens no côncavo e somente uma imagem no convexo. Tá certo? Bom, vamos lá. As imagens que vão aparecer. Quando a gente vai trabalhar as imagens, a gente vai fazer isso de quatro formas, né? A gente vai gerar uma imagem e a gente vai dar 4 características para essas imagens, certo? A primeira característica é dizer se a imagem, qual é a natureza da imagem. A natureza da imagem pode ser virtual, ela pode ser real, ela pode ser imprópria, certo? A gente também vai falar da orientação. A imagem pode ser direita, pode ser invertida, ou pode ser direita ou invertida, ambas em relação ao objeto, certo? A imagem também, ela pode ser maior, menor ou igual em relação ao objeto. E a gente vai falar também da posição dela. Se ela vai estar entre C e F, abaixo de C, antes de C, tem várias possibilidades que a gente aos poucos vai vendo, certo? Ok? Bom, ali falou que eu vou definir uma imagem real ou virtual. O que faz uma imagem ser real, certo? É uma coisa meio estranha, mas é verdade. Imagina você, né, tá no cinema, tá certo? A imagem que vai estar lá na tela do cinema, ela vem de um projetor que está nas suas costas. Imagina que lá na tela do cinema está passando um cavalo correndo num campo. Você vê o cavalo correndo lá na tela, mas você não vê no faixa de luz o cavalo percorrendo o espaço em cima da sua cabeça e chegando lá na parede, lá na tela, correto? Você não vê isso. Por quê? Porque a imagem real ela só é vista quando ela bate numa tela, num anteparo que a gente fala, tá certo? A imagem real ela pode ser tocada. Como assim tocada? Ah, se você está numa sala de aula, tem um data show. Aquele data show está jogando uma imagem na parede ou no quadro. Se você colocar a mão na frente, a imagem fica na sua mão, correto? Então, entre aspas, você está tocando a imagem e essa imagem que pode ser tocada, ela é real, tá certo? Tem várias formas de a gente ver quando a imagem é real. Vamos tratar delas aqui, ó. A imagem real ela pode ser tocada, então. A imagem virtual não pode. Por quê? Porque ela está dentro do espelho. Lembra disso? Então eu não posso tocar uma imagem virtual, tá? É a única que pode ser projetada numa tela. Então eu posso projetar uma imagem numa tela e essa imagem é real. A imagem real é formada pelos raios que vão se encontrar quando eles batem no espelho, tá certo? Isso vai ficar mais claro nos desenhos. A imagem real está sempre do mesmo lado que o objeto
e ela sempre é de ponta cabeça. Aí aparece imagem invertida, que no espelho plano não tem, certo? E por que, que o espelho plano não tem? Porque o espelho plano só faz imagem virtual, tá? O que que uma imagem... Por que, que uma imagem é virtual? Porque ela não pode ser tocada, é tudo inverso da real, certo? Ela não é projetável, ela está guardada dentro do espelho, ela é formada por prolongamentos do raio de luz, por isso que ela não existe, ela está atrás do espelho, entre aspas, né? Atrás do espelho. Ela está sempre do lado oposto do objeto, atrás do espelho, e ela é sempre direita em relação ao objeto. Então, a imagem apareceu direita, ela é virtual. A imagem apareceu direita, ela é chamada real. Tá certo? E então, um cinema, por exemplo, só existe graças às imagens reais que podem ser projetadas. Tá bom? A imagem virtual está guardada dentro do espelho, você não pode projetar. Tá? Como que a gente vai construir as imagens nos espelhos? Nessa hora, faz muito necessário que você, né, na listinha de exercício, tem as 3 primeiras páginas são com esses desenhos em branco para você completar. Então, eu acho legal você tentar entender aqui na aula e depois treinar esse processo de fazer o desenho, tá certo? Vou te dizer que para você aprender direito esse processo, você tem que treinar, tem que fazer muitos desenhos para você pegar o jeito. Até o ponto de você chegar no nível de o seguinte, de falar assim, ó, bom, eu peguei um espelho côncavo e coloquei um objeto antes do centro de curvatura do espelho côncavo. Essa imagem tem quais características? Daí você vai falar, ah, essa imagem ela é real, ela é invertida, ela é menor, está entre o centro e o foco do espelho. A hora que você chegar nesse nível é porque você já entendeu os desenhos. E é necessário que você chegue nesse nível. Tá certo? Infelizmente não tem muito como entender espelho e lente sem entender os desenhos de imagem. Fechou? Então vamos lá. Primeira situação, lembra que são 6, né? Primeira situação, objeto colocado antes do centro de curvatura. Tá? Tá aí, eu coloquei o objeto antes do centro de curvatura. Eu vou utilizar 2 regrinhas, as minhas escolhidas, primeira e terceira. Se você quiser usar as mesmas minhas, beleza, vai fechar sempre, tá? Primeira regra, paralelo no foco. Fechou? Segunda regra, no vértice com o mesmo ângulo. Tá certo? Beleza? Bem, raios de luz, ao se cruzarem, refletidos no espelho, formam imagem. E você repara que existe raio de luz se cruzando bem aqui, ó. E esses 2 raios de luz foram raios refletidos. Tá certo? A gente tem um cruzamento de raio bem aqui também, ó. Só que esse cruzamento é de um raio incidente de uma seta com um raio refletido de 2 setas. Então, esse ponto aqui, ó, esse ponto aqui, não forma imagem. O único ponto que vai formar imagem é esse aqui, ó, porque aqui tem o cruzamento de pelo menos 2 raios refletidos de 2 setas, certo? Então, aqui vai ser gerada a imagem desse ponto. Mas se você quiser usar outras regras, vai funcionar também. Por exemplo, né, se eu usar a do foco paralelo, os raios têm que se cruzar no mesmo ponto. Reparou que formou a imagem aqui? Ó, deixa eu voltar. Formou uma imagem minha aqui. Ou seja, se o raio de luz eu tirei da ponta da seta, e eu só tirei raio de luz da ponta da seta por uma conveniência minha, podia tirar de qualquer outro ponto, mas nas extremidades é melhor. Então, raio de luz que sai da ponta da seta, quando eles se cruzarem, eles vão formar cabeça da seta. Como o pé da seta está no eixo principal, o pé da imagem vai ser formado no eixo principal também. Certinho? Então, por isso que a imagem aqui apareceu de ponta cabeça. Certo? Quais são as características dessa imagem? Né? Lembra que são 4. Natureza, orientação, posição e tamanho. Tá certo? Em termos de natureza, como essa imagem está de ponta cabeça, ela está do mesmo lado do objeto, ela é formada por raios que se encontraram de fato, tá certo? Ela é real por conta disso, tá certo? Para ela ser vista nesse caso, a gente teria que ter uma tela bem aqui, ó. Teria que ter uma tela bem aqui para a gente poder vê-la de fato, certo? Bom, a orientação dessa imagem é de ponta cabeça em relação ao objeto, tá certo? É menor, dá para você ver, é visível que ela é menor e ela está entre centro de curvatura e foco. Beleza? Segunda imagem, eu vou aproximar meu objeto para cima do centro de curvatura, certo? Essa imagem eu vou formar pelas mesmas regras que eu usei anteriormente, certo? Então, lá, paralelo no foco,
no vértice com o mesmo ângulo. Fechou? No cruzamento deles, eu traço a minha imagem. Repara que nesse caso é uma situação especial. Tá vendo que a imagem ela ficou exatamente igualzinha ao objeto, só que de ponta cabeça? Tá certo? Então essa imagem agora ela vai ser real, ela vai ser invertida, ela vai ser igual e ela vai ficar exatamente debaixo do centro de curvatura. Certo? Bem, e a terceira posição é colocar o objeto entre o centro e o foco, na terceira região. Usei as regras, paralelo no foco, no vértice com o mesmo ângulo. Repara agora que o cruzamento dos raios de luz, tá certo? Ele foi aqui nesse ponto, bem atrásão aqui, ó. Tá certo? Ok? Só que essa região a gente está chamando de antes do centro de curvatura, certo? Então a imagem, ela apareceu bem aqui, ó, no cruzamento, tá? Então a imagem agora vai ser real, invertida, só que agora ela é maior e ela está antes de ser. Repara numa coisa, nós temos três imagens e no conjunto das informações elas são três imagens totalmente diferentes. No conjunto, não quer dizer que tem algumas informações que ela repita, vai repetir, mas no conjunto elas são diferentes. Reparou que a imagem foi aumentando conforme eu fui aproximando o objeto, ou seja, ela mudou nas características no geral, certo? Bom, aí você pergunta assim para mim, para que eu preciso disso aí? Tá certo? Em relação a espelho côncavo, essas três primeiras imagens, elas quase que não têm aplicação para a gente prática no dia a dia da gente, nós não temos. Mas, deixa eu voltar aqui, ó. A primeira, essa aqui, ó. Se em vez do espelho côncavo nós tivéssemos uma lente convergente, que é o equivalente nas lentes, essa imagem aí estaria no funcionamento do seu olho numa máquina fotográfica. Por quê? Porque o nosso olho, a máquina fotográfica, pega um objeto grande, um tamanho grande, e faz uma imagem, gera uma imagem bem pequenininha, que no caso do olho vai se localizar lá no fundo do olho, que tem o que lá? Tem a retina, que é um órgão bem pequenininho, né? No fundo do olho. Então a imagem de um corpo grande tem que se transformar num tamanho bem pequenininho para caber no fundo do olho. E essa imagem tem que ser projetável, ou seja, ela tem que ser real, tá certo? E ela é de ponta cabeça por ser real, tá certo? Então, nesse caso, se fosse uma lente, seria essa situação, uma lente convergente. E a imagem da real invertida menor e a retina seria exatamente entre o centro e o foco das lentes do seu olho. A segunda imagem aqui, ó, tá vendo que a imagem deu igualzinha, né? Se não fosse espelho e fosse lente, seria uma máquina de Xerox, por exemplo, que faria uma cópia exatamente igual de um objeto. Beleza? Tá vendo que a imagem é igual, só que é de ponta cabeça. Que no caso vai ser projetada na folha sulfite. A tinta vai ser projetada na folha sulfite. Beleza? Se fosse lente, não é, porque a aplicação prática dessa situação para nós é muito pouca. Prática, né? No dia a dia da gente não aparece. A terceira situação é a imagem aumentou. Se fosse lente, seria os equipamentos de projeção. No cinema, por exemplo, o projetor de cinema, projetor de slides, projetor, né, o data show, eles formam imagens reais, porque tem que ser vistas na projeção e aumentadas. Mas, de novo, se fosse lente esférica, tá certo? Para espelho esférico, praticamente não tem grande aplicação prática essas três primeiras situações. Agora, da quarta para frente, tem todas as situações. Fechou? Quarta posição é colocar o objeto em cima do foco. E aqui acontece uma coisa especial. Se a gente segue as regras, olha só, nas três situações anteriores, esses raios de luz aqui, ó, que refletiam, eles sempre se cruzavam em algum lugar, certo? Tá vendo que aqui eles ficaram paralelos? Ficaram paralelos. Tá certo? Mesmo se você jogar esses raios para trás do espelho, eles não vão se cruzar nem atrás do espelho e nem na frente do espelho. Por que eu estou pensando em atrás do espelho? Porque se eles se cruzassem lá atrás, seria uma imagem virtual. Eles não se cruzam, nem na frente. Então, essa situação quando eu falei de natureza, eu passei muito rápido por isso, porque era aqui o momento de falar.
tá certo? Lá na natureza, quando eu falei para vocês os estilos de natureza de imagem, apareceu real, virtual e imprópria. Essa é a chamada imagem imprópria, porque na verdade não tem uma formação de imagem, tá certo? Se você pegar na sua casa uma colher, esticar o seu braço, deixa eu pôr aqui, né? Esticar o braço, colocar uma colher virada a face côncava para você, e você for aproximando, você vai ver na sua imagem primeiro pequena, depois um pouquinho aumentada, depois ela fica maior. E vai chegar uma hora que você vai aproximar a colher do seu rosto, que a sua imagem vai desaparecer. Nessa hora que ela desapareceu, é quando o seu rosto está sobre o foco daquela superfície esférica, tá certo? E a sua imagem foi para onde? Ela foi para o infinito. Onde duas retas acabam se encontrando, a resposta que a maioria das pessoas fala assim, duas retas paralelas, perdão. A resposta das pessoas é, duas retas paralelas nunca se encontram. Mas os matemáticos têm uma ideia quanto a isso, que tem a ver com perspectiva, que diz que duas retas paralelas se cruzam no infinito. Aí você vai falar assim, que loucura, como que vai se cruzar se é paralelo? Imagina você em cima de um trilho de trem que ele é reto, reto, reto toda a vida. Se você olhar no horizonte, o que você enxerga? A impressão que você tem é que os trilhos de trem que são paralelos, eles vão acabar se encontrando lá na frentão, certo? E por que que isso acontece? Por que que a gente tem essa impressão? Porque o nosso cérebro, ele considera coisas que estão longe menores para dar a noção de distância para a gente. Tá certo? Quanto menor é a imagem de uma coisa que está sendo mostrada para a gente, nos dá uma noção de quão distante aquilo está também. Certo? Então, a ideia da perspectiva trabalha com isso, né, que as artes, inclusive, usam bastante. Então, nesse caso aqui, os nossos raios paralelos é como se eles se cruzassem, mas muito longe da gente, lá no infinito. Por isso que, já que a imagem está muito distante da gente, a gente não consegue falar tamanho dela, a gente não consegue falar se ela está direita ou invertida. A única coisa que a gente pode falar é que ela é a posição dela, que está no infinito, muito longe, e ela é chamada imprópria, porque na verdade essa imagem na sua frente ela vira um borrão, ela meio que desaparece, fica uma. Assim, você não consegue definir imagem de fato. É nessa hora que a imagem do seu rosto, naquele exemplo da colher, foi parar lá no infinito, de modo que você não consegue identificar detalhes dessa imagem. Tá certo? Por isso que aqui a gente tem um exemplo prático muito relevante. O farol de carro é assim. Imagina aqui o farol de carro bem aqui, né? E aqui estaria a lâmpada do farol de carro, né? Essa lâmpada jogaria luz no farol, ele refletiria esses sinais luminosos paralelos, formando um facho de luz para frente do carro. Beleza? É assim que funciona o farol do carro, de uma maneira bem simples, tá certo? A gente tem faróis bem mais tecnológicos e mais, né, ele consegue modificar o foco, fechar e abrir, mas simplificadamente o farol de carro funciona assim. Ou seja, essa imagem ela é chamada de imprópria e ela não tem orientação, não tem tamanho e a localização é lá no infinito. É um borrão, tá certo? E aí vem o detalhe, por que que a imagem ela desaparece, ela vira um borrão? Porque se você reparar, ela vinha sendo real na primeira situação, real na segunda, real na terceira, e todos os espelhos apresentam uma imagem virtual. Então, se o espelho côncavo vai ter uma imagem virtual e ele tem 5 imagens, e a primeira é real, a segunda é real, a terceira é real, só sobrou duas. Uma delas tem que ser virtual e vai ser a quinta. Para a imagem deixar de ser real e virar virtual, ela vai ter que desaparecer para fazer a transição entre real e virtual, certo? Que é o caso da quarta situação. Para que na quinta situação, quando eu coloco um objeto lá entre o foco e o vértice, se eu obedecer às regras, repara que os raios agora, ó, eles não se cruzam também aqui na região de dentro do espelho, mas eles estão abrindo, não são paralelos mais como na situação anterior. De modo que, se eu fizer os prolongamentos, os raios vão se cruzar atrás do espelho. E raios se cruzando atrás do espelho, imagem que vai atrás do espelho, imagem que à direita, ela agora é virtual, correto? Certinho? Essa situação do espelho do dentista, que
para o dentista conseguir ver o seu dente melhor, ele vai ter que ampliar. E isso, para ele conseguir isso, ele pega um espelho côncavo e aproxima bem do seu dente para que ele consiga uma imagem aumentada. Tá certo? Beleza? Essa imagem, então, portanto, agora é uma imagem virtual, direita, maior e está atrás do espelho, depois do vértice, atrás do espelho. Tá certo? Também espelho para fazer limpeza de pele, né? Às vezes a gente vai em loja de venda de óculos, tem um espelho côncavo lá, né? Assim em cima do balcão, que você olha de pertinho, o seu rosto fica desse tamanhão, né? É um espelho côncavo, onde você coloca o seu rosto entre o foco e o vértice. Certinho? Bom, então aqui está um resumo. Eu vou me tirar daqui, ó. Aqui tem um resumo. Ó. Se você coloca o objeto antes do centro de curvatura, posição 1, vai ficar uma imagem entre o centro e o foco. Posição 1, linha. Se eu coloco em cima do centro, né, ela vai ficar debaixo do centro de curvatura, 2 e 2 linha. Se eu coloco entre o centro e o foco, a imagem vai dar antes do centro, 3 e 3 linha. Se eu coloco entre o foco e melhor, em cima do foco, eu vou ter a imagem lá no infinito. E se eu coloco entre o foco e o vértice, a imagem vai aparecer atrás do espelho 5 e 5 linha. Tá certo? Repara que eu fui aproximando o objeto, a imagem foi afastando. Só que chegou um momento que a imagem desapareceu e quando ela reapareceu, ela se tornou virtual atrás do espelho. Certo? Essas são as 5 imagens que o espelho côncavo proporciona. Beleza? Para a gente fechar a conversa, olha lá. O que acontece ao aproximar um objeto do espelho? Eu acabei de falar para vocês. A imagem vai se afastando e ficando cada vez maior. Então, quem estiver mais próximo do espelho sempre será menor. Só você conferir as 3 imagens aqui. Tá certo? Bom, e o convexo, para a gente fechar, o convexo eu vou colocar um objeto na frente do espelho, da superfície espelhada, e lembra, como agora a gente não tem regiões, pode ser em qualquer posição, pode ser bem pertinho do espelho e um pouco mais afastado, que a imagem vai ser sempre única. Obedecendo as regras, lembra, o paralelo, ele reflete divergindo a partir da linha do ponto focal. Eu vou usar a minha terceira regra, do vértice sai com o mesmo ângulo. Aí repara, esse raio refletido aqui, ó, esse raio refletido aqui e esse raio refletido, eles não vão se encontrar nunca, né? Por isso que nesse caso a gente faz de novo prolongamento. E você vê que os dois raios prolongados, eles se encontram bem aqui, ó. E é por isso que ali vai ter uma imagem. Essa imagem agora, ela vai ser como? Ela vai ser virtual, ela vai ser direita, ela vai ser menor e atrás do espelho. Ou entre V e F, atrás do espelho. Certo? E repara que no conjunto, nenhuma das imagens tem as 4 informações iguais. Pelo menos alguma coisa dessas 4 informações vai alterar quando você muda a posição do objeto, ou você muda o espelho. Tá certo? Aplicação prática dessa situação, espelho de segurança, ou espelho do fundo do ônibus, que é um espelho de segurança de qualquer modo. Quando você está no ônibus, você olha aquele espelho lá no fundão, né? Ele é grandão, e qual o objetivo dele? Né? Ele é para que o motorista lá na frente, por exemplo, tenha uma visão melhor lá do fundo. Ele não quer saber característica das pessoas que estão descendo do ônibus. Ele quer saber se as pessoas desceram. Não importa se ele está vendo essas pessoas menorzinhas do que elas são de verdade. Porque é o que acontece. Nesse caso, a imagem é menor. No entanto, esse espelho ele consegue ampliar o campo de visão da pessoa, tá certo? Mas que para ampliar o campo de visão, as imagens têm que ficar menores para a gente conseguir uma área maior de visão. Tá compreendido? Tá certo? Nesse caso, às vezes as pessoas falam assim: ah, o espelho convexo amplia as imagens para a gente ver melhor. Não, não, não. Ele amplia o campo de visão, a área a ser vista. Mas para ampliar o campo de visão, as imagens têm que ficar menores. Tá certo? Essa, entre aspas, é vamos dizer assim, a desvantagem do espelho convexo formar imagens menores. Mas a grande vantagem é ampliar o campo de visão. Você vê, inclusive, saída de estacionamento, né, de carro, né? Às vezes coloca esses espelhos para dar uma visão melhor do carro que está saindo do estacionamento, do que está acontecendo lá fora.
tá certo? Às vezes a visão também encoberta, né? A gente vê esse tipo de espelho também em retrovisor de carro. Olha esse retrovisor aí, olha o que está escrito, né, num adesivo que tem no retrovisor. Está escrito, ampliando ali, ó, Objects in mirror are closer than they appear. Ou seja, né, os objetos, né, que na verdade são as imagens dos objetos, correto? Nos espelhos, eles estão mais próximos do que eles aparentam estar. E por que que eles estão mais próximos? Porque o espelho convexo que está nesse retrovisor faz as imagens ficarem menores, correto? Para poder ampliar o campo de visão e proporcionar ao motorista, né, uma visão maior da região ali próximo dele, né, para fazer uma baliza, para estacionar, é melhor, né? Ter uma visão melhor. Isso tem em ônibus, tem em caminhão e tem vários carros de pequeno porte, né, de menor porte, carros de passeio também, tá certo? Mas é muito mais comum em ônibus e caminhão, que são obviamente maiores. Então, mas por que que, né, tem que ter esse aviso? Porque o nosso cérebro, já falei isso mais cedo, o nosso cérebro, ele acaba entendendo coisas menores como mais distantes, certo? Então, como o espelho convexo diminui o tamanho das imagens para poder pegar uma área de visão maior, dá a impressão que esses objetos, né, as imagens desses objetos, estão mais afastados, mas na verdade eles estão mais próximos. Então a gente tem que tomar cuidado. Você tem que se acostumar que mesmo você vendo a imagem de um carro que está vindo atrás de você menor, ele está mais próximo do que você imagina. Porque esse é o, vamos dizer assim, é a desvantagem de que, já que ele forma imagens menores, ele dá a impressão que aquilo está mais distante, mas na verdade está mais próximo. Então a gente tem que ter cuidado para fazer uma ultrapassagem, coisa do tipo. Tá certo? Esse tipo de espelho ele diminui o ponto cego. Sabe aquele negócio que às vezes a gente tem, né? Ah, o carro bateu na moto, né? Porque o motorista do carro não via a moto porque a moto estava no ponto cego do espelho retrovisor. Então, esse espelho aí o espelho retrovisor é plano, né? Que a área de visão é menor. Então, põe um espelho convexo para dar um aumento na área de visão. Só que isso, né, traz o benefício que é diminuir os pontos cegos, mas atrapalha porque dá uma falsa impressão da distância real dos objetos para si, né, para o motorista ali no caso. Certo? E imagem, uma coisa que é importante. Imagem real só tem no espelho côncavo, tá certo? No espelho plano é virtual sempre. E no espelho convexo também é virtual sempre. Certo? Mas se alguém falar assim para você, ó, e a imagem virtual? Tem no espelho côncavo? Tem. Tem no espelho convexo e tem no espelho plano. Mas como que você consegue diferenciar a imagem virtual em cada um deles? Ah, se a imagem for virtual e menor, o espelho é convexo. Se a imagem for virtual e maior, o espelho é côncavo. Se a imagem for virtual e igual, o espelho é plano. Então você consegue identificar o estilo do espelho se falarem para você, ó, ah, eu obtive uma imagem virtual. Só que daí, para você saber o tipo de espelho, você vai ter que perguntar. E o tamanho? Ah, for menor, então é virtual e menor, é convexo. Ah, for maior, é virtual e maior, é côncavo. Ah, for igual, então, se a imagem é igual e virtual, só pode ser obtida pelo espelho plano. Certo? Bom, vamos colocar isso no exercício, questão 19 do exercício. Uma pessoa quer ampliar a sua imagem para ver mais detalhes do seu rosto no momento de fazer uma limpeza de pele. Então, para isso, ele deve se posicionar aonde? Né? Para a imagem ficar aumentada, tem duas situações que a imagem aumenta no espelho côncavo, porque só tem a imagem aumentada no espelho côncavo. Quando o objeto está entre o foco e o centro de curvatura, e quando está entre o foco e o vértice. Só que entre o foco e o centro de curvatura, a imagem amplia, mas só que fica de ponta cabeça. É o cinema. E você não vai fazer uma limpeza de pele com a imagem de ponta cabeça. Ainda mais que ela é real. Ela precisa de uma tela para projetar, que não é o caso. Então você só pode gerar uma imagem aumentada para facilitar a limpeza de pele e a imagem fique no espelho para você não precisar de projeção quando você coloca espelho côncavo entre o foco e o vértice do espelho. Quando você aproxima o objeto do espelho, tá certo? Então a letra A não pode, ó, muito afastado do espelho côncavo. O espelho é côncavo, mas não é muito afastado. Não é o convexo, porque o convexo dá imagem diminuída.
Letra C, a distância igual ao centro de curvatura. Centro de curvatura do espelho convexo nem pode, porque o centro de curvatura está dentro do espelho. Você não coloca o objeto lá porque não gera imagem, certo? Há uma distância exata de 30 centímetros do espelho. A gente nem está falando de distância aqui, né? Só pode ser a letra E entre o foco e o vértice de um espelho côncavo, que é o caso do espelho de dentista que eu estava me referindo aqui, a posição 5 do objeto frente ao espelho côncavo. Tá certo? Então é a letra E. Fechou? É só saber características de imagem que você mata esse tipo de situação. E no primeiro momento, é isso que você precisa fazer. Você precisa dar as características de imagem, fazer uma análise que a gente chama de qualitativa, a qualidade da imagem. E a qualidade da imagem são as suas características, certo? Bom, aqui, questão 20 do exercício, que corresponde muito parecida a 36 da página 222 do livro. Fala assim: explique como funciona um refletor de luz que usa a associação de dois espelhos côncavos, como mostrado na figura. Tá vendo? Tá um refletor aqui. Ele quer saber como que esse refletor funciona, certo? Porque tem uma lâmpadazinha e dois espelhos. Beleza? Aonde que essa lâmpada está em relação aos dois espelhos? Certo? Bom, essa lâmpada, presta atenção, como o raio de luz que sai desse espelho 1 tem que sair paralelo, lembra, raio de luz que bate no espelho e sai paralelo, qual é a regra? É a do foco paralelo, certo? Lembra da segunda regra, foco paralelo? Então, essa lâmpada aqui, em relação ao espelho 1, tem que estar na posição focal desse espelho 1, correto? Mas, para o espelho 2, repara que a luz que sai da lâmpada bate e volta sobre si mesmo. Então, quer dizer que para o espelho 2, essa lâmpada está em cima do centro de curvatura, que é a quarta regra, né? Passa pelo centro, ou bate no centro, volta sobre ele mesmo. Tá certo? Então, em relação ao espelho 1, essa lâmpada ocupa o foco. E em relação ao espelho 2, que está mais pertinho dele, ocupa o centro de curvatura. Correto? Então, aqui, para deixar claro, centro de curvatura do espelho 2, distância focal, ponto focal do espelho 1, para poder o raio de luz sair reto. Fechou? Compreensão das regras de formação. Tá? E por último, para a gente fechar, a figura representa um espelho esférico gaussiano, ou seja, obedece às leis de Gauss, com centro de curvatura, foco, vértice, etc. E a figura também mostra 4 regiões, 1, 2, 3 e 4, identificadas por cores diferentes. Tá aí. Tá certo? Nós temos regiões 1, 2, 3 e 4. Isso aí trazer para cá. 1, 2, 3 e 4. Fechou? Bom, repara também que tem duas posições aqui, posição 1 e posição 2. Ele vai falar agora adiante. Eu vou ter que sair de novo daqui. Se um objeto pontual for colocado sucessivamente nos pontos 1 e 2, as imagens conjugadas pelo espelho se formarão respectivamente nas regiões. Então, se ele colocar um objeto nas posições 1 e 2, aonde vão aparecer as imagens? Em quais dessas regiões? Então, posição 1, né? Eu vou colocar o objeto antes do centro de curvatura, que é essa posição aqui, em verde, certo? Coloquei o objeto lá. Ou seja, essa situação vai gerar uma imagem aonde? Paralelo no foco, no vértice com o mesmo ângulo, vai gerar uma imagem na posição amarela 2 aqui, percebeu? Então, a primeira situação, na posição 1, forma imagem na região 2, certo? E a imagem real invertida menor entre C e F, tá? Na segunda posição, posição 2, a imagem o objeto, perdão, está entre o foco e o vértice. A gente seguiu as regras, a imagem vai dar onde? Agora deixa eu sair da frente aqui. A imagem vai lá para trás do espelho, certo? Ou seja, ocupando essa região azul, região 4. Beleza? Então, a imagem é virtual, direita é maior e depois do vértice ou atrás do espelho, tanto faz. Beleza? Então, nesse nosso caso, as duas regiões em que, posicionando objetos na posição 1 e 2, as regiões onde as respectivas imagens vão aparecer são região amarela 2 e região azul 4. Fechou? Porque daí a gente formou as imagens e verificou que isso acontecia. Beleza? Região 2 e região 4. Tá vendo? Então, num primeiro momento, quando a gente lida com espelhos, a gente, por obrigação, a gente precisa saber, colocou o objeto em determinada posição, a imagem vai aparecer aonde? Quais são essas características? E isso é primordial. Tem que saber tratar
dessas situações, tem que saber todas as características de imagem para cada posição de objeto, frente a espelho côncavo, espelho convexo, ou lente convergente, lente divergente, que é a mesma coisa, né? A diferença é reflexão e refração, para que a gente possa trabalhar os espelhos de maneira mais apreciável. Ok? Tem aí questões do livro-texto, tem ali esses exercícios que acompanham essa aula, né? E qualquer coisa, como sempre, eu estou à disposição para ajudá-los no que for necessário. Fechou? Um abraço, um beijo, até mais.